Olá, meninas! Como vocês estão? Estamos aí, dando seguimento às nossas aulas sobre chás emagrecedores. Aqui quem fala é a Mônica Leite, junto com a equipe Peso Feliz. Eu estou aqui, traduzindo aí essas aulas para vocês. Lembrando que as aulas sobre chás emagrecedores são aulas ligadas ao nosso livro digital e bônus chás emagrecedores com diversas informações poderosas que vão auxiliar no seu emagrecimento, mas de forma responsável e sem prejuízo à sua saúde física e mental. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre chás emagrecedores, o guia prático para hábitos saudáveis. Bem-vinda ao conhecimento natural com responsabilidade. O fim da frustração. Diga adeus às dietas radicais e promessas irreais que geram efeito sanfona e sofrimento emocional. O início da sua saúde. O emagrecimento não é um evento isolado, ele é um processo contínuo de reconexão com você e com o ambiente. A proposta do livro Chás Emagrecedores, Uso Responsável é construir junto com vocês um caminho sustentável que exige paciência, consistência e autoconhecimento, preservando a tua saúde física e mental. O que nós precisamos entender, e nós temos falado aqui no canal, falado com as alunas, com as seguidoras, com as parceiras, com as terapeutas. Emagrecimento sustentável, a visão científica e também da nossa experiência, que temos a formação e trabalhamos com emagrecimento. Então, por exemplo, a biologia, né? Quando a gente fala em emagrecimento, nós estamos falando da parte biológica, o metabolismo, a função hepática, a microbiota, a sensibilidade à insulina. Quando falamos em emagrecimento, nós estamos falando em comportamento, hábitos diários, rotina alimentar, balanço energético negativo. Quando falamos em emagrecimento, falamos de corpo real e saúde. Então, nós estamos falando da cognição, da emoção, do gerenciamento do estresse, do controle do cortisol, da qualidade do sono e também da avaliação da ansiedade e observamos aí se não há nenhuma questão relacionada à depressão. Então, o emagrecimento consciente e saudável, ele é um complexo de ações, intervenções e conhecimentos para gerar segurança e saúde física e mental. Estratégias extremas que ignoram esse tipo de matemática da saúde do emagrecimento é arriscada demais. O segredo é sempre o equilíbrio constante e integrado aos pilares do emagrecimento saudável. Qual é o mapa da transformação que nós acreditamos que funciona quando nós falamos de uso de chás emagrecedores? Primeiro, quais as plantas são validadas? Quais os principais chás conhecidos e com base na literatura científica? Qual é a rotina ideal? Quais os horários inteligentes e biológicos e comuns para o uso no dia a dia? Segurança é importante. Quais os cuidados vitais? Tem contraindicação? E as interações? E o método prático, como inserir essas bebidas naturais, mas o que não significa que não são perigosas, na nossa rotina. Quais são as combinações dos grupos de chás usados para emagrecer? Hábitos estruturados que também potencializam os resultados. Então, quando a gente fez esse livro e esse livro bônus, foi pensando nesse mapa. O mapa consciente, saudável, que vai nos conduzir à transformação. Existe o verdadeiro poder desses bioativos. Então, na literatura científica, a gente encontra como que eles estão na natureza
e como que essas plantas atuam no nosso organismo. Então, se nós pudermos organizar, vamos fazer uma organização simples, nós temos termogênicos leves, eles vão auxiliar de forma suave no gasto energético diário, antioxidantes, eles vão proteger, limpar as células e reduzir a inflamação, diuréticos suaves, que vão combater a retenção de líquido, e os reguladores de ansiedade e do estresse, áreas lá no nosso cérebro ligado à ansiedade e ao estresse, vão acalmar a mente e controlar o apetite emocional. Os digestivos, eles vão otimizar o processamento dos alimentos, e os moduladores glicêmicos, eles vão ajudar no equilíbrio do açúcar no sangue. Então, nós temos o poder dos bioativos, que estão organizados por classes e ações, né, classes de ação que essas plantas oferecem para o nosso corpo. Nós não podemos sair misturando esses chás. Eu sei que aí no mercado nós temos aí vendas de combos, de kits, de misturas, e a gente precisa entender se essas empresas estão tendo esse cuidado com a nossa saúde física e a nossa saúde mental antes de investirmos nesses tipos de chá. Existem grandes aliados naturais do emagrecimento: o chá verde, o hibisco, o gengibre, a canela, a camomila e a hortelã. Ingredientes acessíveis que, combinados com inteligência, podem se tornar auxiliares da saúde. Mas esse uso e esse entendimento precisa ser construído com responsabilidade. Eu preciso conhecer um naturopata, um pesquisador de uso de plantas naturais, um médico fitoterapeuta, um profissional da saúde que detenha esse conhecimento, porque nós precisamos fazer uma construção responsável do uso desses chás. Eu preciso da fundamentação científica, baseada na literatura técnica atual, na segurança do uso, o conhecimento real sobre essas plantas naturais e suas interações, a aplicabilidade prática, otimizado para o uso responsável no dia a dia, a validação nacional. Então, nós temos uma base de referência validada e testada no Brasil, nós temos laboratórios que estudam sobre plantas em universidades públicas e privadas no Brasil, e nós temos o SUS, que já tem um braço do SUS que estuda, pesquisa e trabalha a questão das plantas naturais como auxiliares nos tratamentos de saúde, nunca como substitutas dos medicamentos convencionais. O que a gente precisa lembrar? O chá sozinho, ele não faz milagre. Quando nós falamos em emagrecimento aqui no Peso Feliz, nós estamos falando do quê? De um processo. Nós estamos falando de atividade física, alimentação consciente, regulação do estresse, sono reparador, hidratação, autoconhecimento. Então, todo o nosso programa de treinamento mental e comportamental, ele inclui diversos fatores. Ainda que nosso forte seja a parte psicológica, nós não ignoramos o conjunto da obra dentro do emagrecimento consciente e saudável. Porque nem o chá, assim como nenhum medicamento, de forma isolada e sem acompanhamento profissional, vai promover um emagrecimento definitivo. Eles são auxiliares, né? Tem um peso, tem uma importância, sim, mas eles são auxiliares. Então, nós precisamos estar atento a isso. Uma outra questão que nós temos conversado com as nossas alunas e seguidoras: os nossos materiais, livro bônus, as aulas gratuitas aqui no canal, os livros que o link está logo aqui abaixo para você acessar e adquirir o seu, eles são educativos e informativos. O uso de plantas medicinais exige conhecimento técnico, pois os princípios ativos, eles vão interagir com o nosso organismo, e cada organismo é único e vai ter uma reação também única sobre esses ativos, né? E o que a gente precisa entender e lembrar sempre, mesmo que sejam naturais:
podem apresentar contraindicações e efeitos adversos se usados de forma inadequada. Para o uso individualizado, você precisa buscar sempre avaliação e acompanhamento de um profissional de saúde capacitado, especializado e que domine esse tema de uso de plantas no geral para fins terapêuticos e de saúde. Então, nós estamos te convidando para que você comece a sua transformação hoje. Você pode começar com a gente no pesofeliz.com.br ou você pode, no link abaixo, adquirir e conhecer o nosso livro e bônus livro sobre chás emagrecedores, como eles podem te auxiliar no seu emagrecimento, no entanto, de forma responsável, organizada e com base científica. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês numa próxima aula. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.